volta com o nosso Espaço Feminino. Estamos aqui conversando sobre diabetes. Fernanda, antes do doutor continuar com as causas, os sintomas, eu queria que você falasse um pouquinho da alimentação. Então, dos alimentos em si, que seriam mais... né, as dicas. Então, a alimentação para o diabético, ela visa controlar a hipo e a hiperglicemia, controlar o peso, que é uma das principais causas, controlar o perfil lipídico, né, o colesterol, os triglicerídeos, enfim, seria essa a base. Então, a ADA, que é a American Dietetic Association, ela recomenda que o paciente diabético ele ingira 7% só de gorduras saturadas, 8 de poliinsaturadas, até 200 miligramas de colesterol, 20 a 30 gramas de fibra e 5 gramas de sal. Por dia. Traduzindo isso, o que a pessoa pode fazer? Tomar leite e iogurte desnatado, preferir queijo branco, ou própria ricota, fazer o uso de azeite extra virgem ou a canola. Se for usar margarina, aquelas que tenham 40% de Fernanda, lipídio o azeite, no máximo. você falou do azeite, ele quando ele é aquecido, ele perde as propriedades, tem que ser cru. Para ter esse efeito benéfico, né, anti-inflamatório, precisa ser cru. Da mesma forma, também os peixes gordos, né, que tem a sardinha, o atum, o salmão, fazer assados, né, ou grelhados, porque são fontes de ômega 3 e ômega 6, são as gorduras boas para o coração, que vai controlar os níveis de HDL, que é o bom colesterol, e manter reduzidos os níveis de mau colesterol, que é o LDL. Então, precisa ter esse foco também no tipo, as carnes, preferir carnes magras, como patinho e coxão duro, que são carnes pouco gordurosas. E Fernanda, sempre, eu li uma matéria... Não pode ser frita, tem que ser assada sobre ou a carne de cozidas. porco. É ótimo você estar aqui, a gente está falando sobre isso agora. A carne de porco diz que ela hoje em dia, ela é uma carne magra? Tem condição de ser? Sim, olha aí, depende do tipo que você vai escolher. O bacon, por exemplo, é feito a suíno, mas é extremamente gorduroso. Agora, se você for fazer um lombo suíno, já é uma carne suína com menos teor de gordura, né? Então, tudo vai depender do tipo que você está escolhendo. E com relação aos açúcares? Então, o açúcar é o que eu estava conversando com o doutor no intervalo. Tem estudos que dizem que devem restringir a uma quantidade mínima de 25 gramas de açúcar, outros não, dizem que é o total de carboidratos no dia que esse paciente vai ingerir, e aí inclui tanto a sacarose, né, que é o açúcar, e os outros carboidratos vindo do pão, do macarrão, enfim. E o que a gente tem que fazer? É saber dosar as quantidades de carboidrato dentro do permitido, dentro de uma dieta que a gente chama de balanceada. Então, assim, não tem um valor fixo, né? O paciente ele precisa procurar ou nutricionista ou médico para fazer um plano individualizado. Porque também você vai desenvolver esse plano de acordo com o perfil de cada paciente. Com cada caso, com cada sintoma apresentado. Mas tem algumas dicas sim. Tem alimentos, por exemplo, que a gente estava conversando, que tem alto índice glicêmico, que tem um percentual de glicose mais elevados em 100 gramas de produtos. Então, tem estudos que dizem que o melhor é você mesclar os 3 tipos de índice glicêmicos na mesma refeição. Então, exemplificando, a pessoa vai fazer um café da manhã, então come um pão integral com iogurte e uma fruta, uma banana, né? O pão, ele é alto índice glicêmico, a banana, ela é média índice glicêmico e o iogurte baixo índice glicêmico. No almoço, a pessoa vai fazer um arroz com feijão, uma cenoura e os complementos, uma carne magra, né, e uma salada. O arroz tem alto índice glicêmico, o feijão tem baixo e a cenoura tem alto índice glicêmico, o arroz é médio e o feijão baixo. Então, dessa forma, vai complementar essa alimentação e vai atender melhor esse perfil. O uso de fibras, por exemplo, ele é essencial para o paciente diabéticos. Por quê? Porque também vai regularizar o trânsito intestinal e esses sintomas, né, do trânsito intestinal, ele é muito frequente no diabético. Então, vai ajudar a controlar e também vai controlar os níveis de glicose e de colesterol, porque a gente sabe hoje em dia que as fibras atuam também no controle da glicose e no controle do colesterol. Doutor, o senhor quando está com o paciente, o senhor já percebeu, os exames mostraram que ele está com açúcar elevado, o senhor encaminha para o nutricionista ou o senhor já desenvolve para ele
uma orientação alimentar? Aí voltamos para o cérebro. Por quê? Você pode explicar tudo isso para o paciente. Agora, o que determina os sentimentos, os comportamentos, as decisões, as atitudes, é o que está acontecendo aqui dentro dessa glândula. Então, nós estamos falando sobre as causas. Se o paciente ele vive níveis altíssimos de ansiedade, de sensação de que ele tem medo e ele não sabe nem de quê. Se o paciente tem outra coisa gravíssima hoje, é um sentimento de impotência ou a falta do sentimento de potência, de que ele não tem uma sensação que ele controla a vida dele. Ele não tem muito poder sobre o que ele quer, sobre o que ele deseja, sobre o que ele precisa. É isso que vai gerar uma necessidade de consumir doce? Isso vão gerar os hormônios, essas coisas vão gerar. Esses problemas biopsicossociais, eles vão gerar os hormônios que alteram o metabolismo do cérebro. Então, depois que altera o metabolismo do cérebro, ele passa a perder o controle do processo decisório dele. Então, ele começa a ter dificuldades de fazer uma alimentação balanceada. Você pode fornecer a alimentação balanceada para ele. A novidade é a seguinte: se não tiver medicado corretamente aqui, ele não vai seguir o plano. Aquilo que o nutricionista ou o senhor mesmo, como médico, não vai adiantar. Apresentar para ele seguir. Nós sempre defendemos isso. Eu tenho muitos vídeos na Doutor, internet como defendendo isso. O senhor já está começando a tratar o cérebro, está tratando as emoções ou não? A gente sempre tratou. Certo. Só que a gente sempre tratou, mas a gente falava e não tinha como provar. A gente matava a cobra, mas não mostrava a cobra. Morta. Tá? Agora não. A cobra está ali, a gente mostra. Você, para ter uma adesão do paciente ao tratamento, antes ele vai ter que ser modificado em termos de comportamento, em termos de motivação. Chega ao ponto do senhor ter que encaminhar um psicólogo, alguma coisa, ou o senhor mesmo... O tratamento, a gente medica como um todo, a medicina integral. Agora, é fundamental a participação da nutricionista, é fundamental a participação do psicólogo, mas existe o problema social. Existe o problema social. Quando você começa a sentir um mal-estar absurdo, o açúcar, que em doses adequadas é um alimento, em doses maiores do que passa a ser uma droga. Veneno. E ele passa a ter uma dependência. O açúcar, junto com a gordura, ele cria uma dependência. Ele passa a ser um remédio antidepressivo. Então, aquilo que a gente dizia, que o paciente diabético, ele não se cuidava, parecia que ele não tinha uma boa autoestima, uma boa autoconfiança. É porque o processo está sendo desenvolvido. Porque o processo hormonal afeta a percepção dele da vida, a percepção do mundo. Então, o paciente diabético daqui para frente, ele tem que entender assim, antes dele se tornar diabético, ele passou por um período que ele não tinha aquela tensão, aquele foco, aquele motivo para ele correr atrás das coisas dele. Aí não adianta só a gente dar a dieta e recomendar atividade física, porque ele não vai fazer. Ele não vai fazer porque ele não está bem para fazer. Ele não vai fazer se não tratar o cérebro. É toda uma equipe multidisciplinar para poder cuidar desse paciente. É o médico, é o psicólogo, é o nutricionista, a própria profissional da área de educação física, porque a atividade física também é importante e dá sensação de prazer, dá uma sensação... Mas eu vou te dizer uma coisa, é muito comum o paciente ir ao médico, receber aquela batelada de informação daquilo que ele precisa fazer, ele não faz. Ele desiste, porque como o doutor disse, é aqui. Ele está precisando ser tratado aqui, no nas emoções, na mente. Ninguém toma porre de alface. Porque o alface... Ninguém é compulsivo por alface. É o que eu falo. Nada exagero também faz bem. O alface... não é 8 A virtude está nos meios. Ele não tem uma química. O alface não tem uma química para mudar o seu humor.
Agora, a pessoa vai a um rodízio de pizza, de fruto do Já mar, muda tudo. rodízio de carne, de pastel. A pessoa vai em alimentos Vai na que doceria. vão alterar o humor. Com certeza, é verdade. Você, né? Você já tinha falado, né, Fernanda? Mas isso é Nada muito normal contra a gente comida falar. gostosa. O problema é no equilíbrio. É o equilíbrio, Mas a gente verdade. precisa saber que existe uma lesão anterior. Sim, que hoje a gente ficou sabendo, né? Com novidades que o doutor trouxe pra gente aqui. Mas fica com você aí, dicas de saúde. Está cada vez mais difícil manter a calma? Todo mundo vive dizendo que você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade provoca uma bagunça nas emoções e, de quebra, ainda reflete na saúde. Mas existem tratamentos e terapias para controlar a ansiedade. Mas sabia que a alimentação também pode ajudar a domar este furacão interno? Conheça nesta dica alguns alimentos campeões para aquietar a mente. Frutas cítricas, como laranja e limão. Estudos comprovam que a vitamina C presente nas frutas cítricas diminui a secreção de cortisol, hormônio liberado pela glândula adrenal em resposta aos estresses e à ansiedade e responsável por transmitir a notícia de estresse para todas as partes do corpo. Seu consumo promove o bom funcionamento do sistema nervoso e aumenta a sensação de bem-estar. Outra boa opção é a banana. Um estudo feito por pesquisadores do Instituto de Pesquisas de Alimentos e Nutrição das Filipinas comprovou que esta fruta ajuda no combate à depressão e alivia os sintomas da ansiedade. Não esqueça que seu corpo será o que você come. Esta é uma dica do Espaço Feminino. Gente, porque a virtude está nos meios e não nos extremos, a gente está aqui defendendo a tese da Fernanda que nada exagero é benéfico para a saúde. Então vamos ter equilíbrio. Vai poder comer um docinho de vez em quando. E por isso a gente está aqui com a Adriana para comer agora. Nós vamos provar o pudim de tapioca. Olha isso! Olha como ficou bonito. Menino, ele fica muito lindo. Fernanda, por que você tá aí? Sai Fernanda? da Eu já tô aqui pertinho. Vamos lá, então. Ai, gente, tudo de bom isso. A gente conserva ele na geladeira, né? Na Não é geladeira. congelador, já tinha perguntado. Se a gente come um pedacinho e consegue parar, o cérebro tá bom. Tá bom. Se a gente come ele inteiro, Problema. o cérebro Aí, tá bom. aí é onde mora o perigo, gente. Ó, aqui, ó. É onde mora o perigo. Esse é um- já é um gente, macete, meu né? Deus. Que Tá vendo? Olha isso? só. Olha como ele fica, Fernanda. Mas olha ali o meizinho. Fica assim, Chega mais pertinho clarinho aqui, ali, Marrom. né, Então, esse meio aqui, Ele cremoso. ele fica cremoso. Esse é o diferencial, porque o pudim de tapioca, se você não deixar muito tempo hidratado, ele não fica com isso aqui. Ah, por Aí isso a tem que ficar aquelas importância de 2 ficar horas. hidratando lá 2 horas. Então vamos provar. Deixa eu botar isso Muito aqui. legal. Ele é muito bom. Agora, quem se habilita? Quente! Porque eu já estou enjoada de doce. Doutor, vamos provar? Posso Claro! provar? Pode Isso é provar. o suficiente? Não, né? todo. Cuidado. Por enquanto. Não, é o... Por enquanto. Opa. Vamos provar. Fernanda. Oba, chegou minha vez. Pega dessa parte, olha. É muito bom. Aí Depois você eu pego você tá de novo. pegando doce, Depois ó. eu pego de novo. Ah, então tá. Depois ela pega de novo. Eu vou querer pegar do creme. Creme. Ah, esse creminho é muito bom. Tá aprovado. Pelo amor de Deus. É bom, não é? né, Parabéns. É Meu muito Deus. doce. Não é muito Não. doce, né? Não tá doce. Que assim. coisa mais deliciosa. Tá na medida, O né? que dá um equilíbrio legal, que a calda é bem docinha, né? E É, o pudim e o não é pudim tão não fica doce, tão então doce. fica bem equilibrado. Ficou o E sabor. você pode controlar também a calda, se quiser colocar menos calda. Quer dizer, eu Menos. exagerei um pouco, né? Um pouco aqui. Tem muita calda. E a gente assim. podia até fazer uma variação na sua receita, no caso do diabético, o leite, trocar o leite integral pelo desnatado. é. Fernanda, Seria uma O boa opção. açúcar pelo, né? De repente, Um adoçante. Sim. Olha aí, elas Vamos estão trocando confabulando trocando dicas aqui, que eu tenho receitas. certeza que você está anotando aqui. Mas, Adriana, eu queria que você passasse pra gente os seus contatos. Então, avelã, né? Doceria, né?
O site é www.avelandoceria.com.br. O telefone da loja é 2440-9071. O telefone da fábrica é 2446-4292. E esses são meus contatos, né? A gente vende para restaurante, cafeteria e tem a lojinha também que atende o consumidor final. Lá você vai encontrar essas delícias e muito mais. Nós trabalhamos com mini torta, pavês, tortas. Agora nós estamos com uma linha nova de bolo caseiro, que eu estou elaborando, acabei de fazer agora sábado. Então, assim, bolo de banana, bolo de cenoura, bolo, tem vários bolos. Ah, que caseiros. bom que ela voltou, viu, Dani? Tá ouvindo? Olha as Aí eu coisas posso que ela pode trazer uma trazer. receita de bolo. Então, assim, lá você encontra todas essas delícias. E Muito assim, bom. avelã, o doce na medida certa. Com né? certeza. Muito bom. Fernanda, Parabéns. querida, passa pra gente os seus contatos, vamos já. Tá, para serviços de personal diet, que é a nutrição a domicílio, ou também palestras para empresários e no ambiente escolar, acesse a minha fanpage, Fernanda Machado Nutricionista, ou então através do meu e-mail, fernandamachado.nut@gmail.com. Ótimo. Doutor Álvaro, passa os seus contatos pra gente. O contato, Facebook, pode ser? Claro, Facebook, telefone. Então é só entrar, DR Álvaro Afonso. DR Álvaro Afonso, a gente tem um trabalho lá todo dia, contando as novidades, como essa que nós apresentamos O aqui. senhor atende na Barra? Já tem um telefone para deixar para gente? 2431-0231, Eu atendo domicílio. 2431-0226. Ótimo. Bom, nós vamos ficando por aqui com esse bloco, mas a gente já volta já.